Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. A gente continua o nosso papo sobre a política em Pernambuco. Vamos ter vários convidados especiais para falar sobre o cenário que se desenha para as eleições de 2022. Hoje a gente recebe aqui no estúdio a deputada estadual Priscila Krause, deputada pelo DEM. Deputada, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vinda, bom dia. Primeira pergunta, quem vai ser Priscila Krause nas eleições de 2022? Bom dia, Isla, e bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Essa sua pergunta ela é interessante, né? Mas ela me remete a uma resposta muito natural para mim. Quem vai ser Priscila Krause na eleição de 2022 é a Priscila Krause que o pernambucano conhece há quase 20 anos. A Priscila Krause que defende as bandeiras de um Estado competitivo que possa gerar oportunidades para o seu cidadão, que defende menos impostos, um meio ambiente mais saudável, que tem um carinho especial pela primeira infância e que vem, ao longo desses anos, fiscalizando a execução orçamentária dos governos que estão aí e que busca, através de uma relação muito direta e uma relação franca, renovar no dia a dia essa relação de confiança com o eleitor, né? Nessa busca permanente pela legitimidade que eu não acredito que ela se dê apenas no momento das urnas. A legitimidade ela é uma construção permanente e evidentemente que o voto nos legitima, mas a nossa relação no dia a dia com o eleitor também nos legitima. Então, a Priscila de 2022, desse ponto de vista, é uma Priscila sem surpresas, porque é uma Priscila que o eleitor conhece e que tem já as referências. Ao longo desses últimos meses, aliás, talvez desde o ano passado para cá, tem ficado mais visível a sua proximidade, a sua relação com a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB. Vocês foram colegas de Assembleia Legislativa, né? Estiveram juntas enquanto deputadas na Assembleia Legislativa até que Raquel Lira se elegeu como prefeita. E se ventilou a possibilidade de uma dupla, né? Uma candidata ao governo e uma candidata a vice. Essa chapa deve ser composta no ano que vem? Essa possibilidade existe? Bom, a minha relação com a Raquel ela é uma relação relativamente inusitada. A gente chegou na Assembleia, ela era presidente da Comissão de Legislação e Justiça, aliás, a única mulher a presidir até hoje a Comissão de Legislação e Justiça, uma das mais importantes. Naquele momento fazia parte eu tinha uma postura de independência, mas digamos que estivesse mais a oposição do governo, certamente não fazia parte do mesmo grupo político. E as afinidades de valores foram nos aproximando, independente do posicionamento político. E hoje a gente tem uma relação que pôde fazer com que Raquel confiasse em mim e a mim a representação de Caruaru na Assembleia. Em 2018 me convidou para ser a deputada dela em Caruaru. E isso me trouxe uma responsabilidade muito grande, mas por outro lado uma satisfação, porque eu entendi que ali era um reconhecimento a um trabalho, a uma postura, a uma forma de fazer política na Assembleia Legislativa. De maneira que a gente vem trabalhando dentro da oposição, uma construção para que se tenha a unidade. Hoje, nós temos aí postos 3 pré-candidatos. A prefeita Raquel Lira, o prefeito Miguel Coelho e o prefeito Anderson Ferreira. Os democratas, ele tem nos seus quadros o prefeito Miguel Coelho, que se coloca como pré-candidato e até antes de vir para o partido já tinha essa postura. O que eu aposto muito é nessa unidade. Onde eu estarei nessa eleição, ao que tudo se desenha e ao que tudo indica, buscando a minha reeleição na Assembleia Legislativa. Mas eu estarei lutando muito para que a gente tenha a unidade na oposição, para a gente realmente colocar Pernambuco na direção, no trilho, no caminho
que o Estado não apenas merece, mas precisa. Os pernambucanos vêm sofrendo um monte por conta de um governo que não tem compromisso com as pessoas. Você citou 3 nomes de oposição, nomes fortes, nomes que estão se construindo para tentar ocupar esse espaço no governo do Estado, mas 3 nomes que em alguns momentos são partidos que estão juntos, que caminham juntos, inclusive na oposição. Há alguma possibilidade de uma união para que ao invés de 3 nomes, apenas um? A ideia é exatamente essa, que a gente consiga juntar esses 3 numa única candidatura. Essa minha opinião, ela não é uma opinião unânime dentro da oposição. Há quem diga e há quem defenda que se precise ter mais de uma candidatura, enfim. Todas as candidaturas, elas são legítimas. Do ponto de vista de estratégia política para as eleições, o que eu acho, pelo menos até agora, a gente pode ter uma mudança de quadro, evidentemente, mas o que eu defendo é que a gente saia realmente com um único candidato ou uma única candidata. E por que é tão importante essa oposição ao PSB, que já está há quase 16 anos à frente do governo de Pernambuco? O PSB vem imprimindo uma marca muito complicada no estado de Pernambuco. A gente não nega que lá atrás teve momentos que foram momentos importantes para o estado, até porque você tinha uma certa solução de continuidade, digamos assim, quando você pega do governo Jarbas e Mendonça um estado arrumado do ponto de vista econômico, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista orçamentário. Você pega aí o país em céu de brigadeiro, num crescimento diferenciado e embarca nessa onda. E aí eu costumo dizer que ser bom no bom é fácil. Uhum. Só que as coisas não continuaram da mesma forma. E a gente começou a ter algumas dificuldades, crises que começaram a se mostrar um pouco ali em 2012, 2013, alguma coisa mais efetiva. E Pernambuco começou a sair desse trilho, não conseguiu mais manter esse caminho que vinha seguindo, porque não se preparou para a escassez. Soube trabalhar na fartura. Na escassez, não soube, não preparou o Estado, não preparou o sistema previdenciário, não enxugou a máquina econômica, não trouxe eficiência para o serviço público, enfim. E aí o que é que a gente tem hoje? Uma conta enorme, e as possibilidades vão chegando para quem normalmente paga a conta, para o cidadão. Então, hoje a gente tem o estado do Nordeste com a maior carga tributária, um dos maiores do Brasil. A gente tem o maior índice de desemprego do país, está em Pernambuco, de acordo com os últimos números, 21,6%. E tem a capital do país com a maior desigualdade, é exatamente o Recife, é a capital de Pernambuco. E isso não é uma obra do acaso. Isso não aconteceu porque nós tivemos uma pandemia. Evidentemente que a pandemia, ela exacerbou os problemas, aprofundou alguns problemas, mas outros estados souberam lidar com essa situação diferente. Pernambuco não. A gente não tem um projeto para o estado, uma obra estruturadora. A gente tem um requinte de várias promessas e a venda de um Pernambuco que não mais existe. E é exatamente dentro desse contexto que a oposição se coloca como uma opção. O seu partido, o Democratas, ele acaba de anunciar uma fusão com o PSL, o partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, embora ele tenha deixado o partido. Mas diante das suas convicções políticas, você sempre se mostrou muito firme nas suas convicções, mesmo quando o partido acabava indo para um outro lado. Você subiria no mesmo palanque que o presidente Jair Bolsonaro? Acho que já colocaram bem essa questão partidária, que o PSL não mais tem relação com o presidente Bolsonaro. Os dois partidos têm pré-candidatos, hoje 2 partidos que estão caminhando para uma fusão. O PSL tem pré-candidato, o Democratas tem pré-candidato, e eu acho que isso já está bem definido no caminho de buscar
uma alternativa, né? O Brasil precisa ir além de Bolsonaro ou Lula, né? A gente viu o que é que o PT representa, o que é que Lula representa com todo o seu entorno para um país. Problemas de corrupção muito aprofundados e entranhados na estrutura estatal. A gente teve essa crise que se aprofunda, ela teve início no governo da presidente Dilma e que fragilizou todas as bases macroeconômicas do país, dando a possibilidade para a crise e para o aprofundamento das desigualdades sociais. E eu acho que esses partidos, não só o Democratas e o PSL, esse novo partido, mas outros partidos que orbitam mais ao centro, buscam apresentar uma outra alternativa para o país. E eu acho que a gente tem exatamente uma eleição de 2 turnos por conta disso. A gente não tem por que adiantar um segundo turno se a gente ainda nem passou pelo primeiro. Vai ser esse caminho que essa fusão entre o DEM e o PSL vai seguir, o caminho de centro? Sim, ao que parece que tudo foi colocado, conversado e desenhado, é exatamente seguindo nesse caminho de um centro democrático, que é bem diferente do centrão que se fala por aí. A gente está falando de um centro democrático, de uma postura de equilíbrio, de prudência quando se precisa, mas de firmeza na administração pública. Você defende uma economia mais liberal, né? Que o Estado tenha liberdade e os investimentos possam chegar com mais liberdade e, consequentemente, gerar mais desenvolvimento. Porém, você também não deixa de defender que o Estado seja responsável por aquelas pessoas que não conseguem ter a sua liberdade financeira, por exemplo. Num país que a gente vive hoje, cercado de extremos, né? A gente saiu de um extremo que talvez não fosse tão extremo, não fosse extrema esquerda. O PT não chegou a ser extrema esquerda, pelo menos enquanto estava no poder. Mas o atual governo, sim, está se voltando muito para uma extrema direita. Essa posição de equilíbrio, que quando se está num clima de extremos, acaba sendo criticada. Está em cima do muro, está em cima do muro. Mas hoje esse equilíbrio pode ser que faça diferença nas eleições do ano que vem? Esse equilíbrio, ele precisa fazer a diferença nas eleições. E, de fato, não é uma posição fácil, é uma posição difícil, porque você tem um grito de um lado, um grito histérico e estéreo de um lado, outro grito histérico e estéreo do outro, e você fazendo tem barulho ali nas no redes meio, sociais. fazendo barulho, né, nas redes sociais, em todos os lugares, e você tem ali no meio um segmento, uma gama de pessoas que às vezes não são ouvidas ou são atacadas em cima do muro, quando, na verdade, o que se busca é uma amplitude de visão e de políticas públicas para que a gente atinja e que a gente consiga assistir exatamente aqueles mais vulneráveis. Um Estado liberal é exatamente esse Estado que dá ao cidadão a liberdade para ele ser dono, a liberdade e a capacidade, prover as oportunidades para ele ser dono da sua própria vida, para ele não estar embaixo do tacão do Estado, mas que identifica aquelas pessoas mais vulneráveis que não têm essa possibilidade exatamente pelas faltas de oportunidade, pelas desigualdades a que ela é submetida. Então, cabe a esse Estado tracionar essas pessoas. Todas as políticas que se chama de rede de proteção, são políticas de inspiração liberal, que infelizmente no país elas viraram fim e não meio. Mas essas políticas elas devem ser meio para que as pessoas saiam da sua situação atual e consigam entrar numa situação de dignidade. Né? E, na verdade, essas políticas de assistência acabaram por perpetuar as pessoas nessa situação. Não é esse o objetivo de um Estado liberal. O Estado liberal, ele é um Estado emancipador, para que o cidadão não dependa
do Estado. Não combina o liberalismo com o patrimonialismo que existe e o patriarcalismo que existe dentro do Estado brasileiro. É um caminho difícil, mas é um caminho que eu acredito. Não existe solução fácil para problemas complexos, né? Esse é exatamente assim, é o caminho do erro. Você achar que você vai resolver com simplicidade coisas complexas e coisas que têm várias nuances, porque o mundo não é preto e branco, né? As coisas não são sim ou não. A gente precisa enxergar as coisas nas suas possibilidades e nas suas complexidades. É muito fácil rotular e deixar lá no canto por conta do rótulo que foi colocado. Não é assim que a sociedade, não é assim que a sociedade vive, não é assim que ela funciona. No fundo, se cada um olhar para dentro da sua própria casa, para seu entorno muito próximo, verá que as coisas não são assim, tão pretas no branco. Né? Então eu acho que falta um pouco esse olhar para fora e um olhar às vezes mais generoso, né? E um olhar mais acolhedor com o outro, muito mais do que um olhar e uma posição inquisitória. Eu espero que se encontre isso e se encontre esse espaço na política. Ninguém é dono da verdade, muito menos na política. Ainda mais nesse tribunal das redes sociais, né? Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo. Já já a gente continua essa entrevista com a deputada estadual Priscila Krause. Até já. De volta com o Poder e Negócios. A gente continua aqui o nosso papo com a deputada estadual Priscila Krause, do Partido Democratas. Deputada, num tempo em que nem todo mundo sabia lidar muito bem ainda com as redes sociais, você fez uma campanha esquecendo o tempo de TV e apenas nas redes sociais, mostrando a sua visão sobre problemas complexos, mostrando o seu trabalho, mostrando a sua história. Aliás, você tem uma história na Câmara do Recife, que veio desde a Câmara do Recife e se estendeu agora até a Assembleia Legislativa. Mas hoje as redes sociais, inclusive na política, elas são usadas não simplesmente para mostrar o que é que um político está fazendo, mas muitas vezes para disseminar ideias falsas ou ideias que confundem e soluções simples para problemas complexos, ou seja, exatamente o oposto do que a gente estava falando aqui no primeiro bloco. Como tem sido para você lidar com as redes sociais nesse período de tanto pinga-fogo de todos os lados? É um desafio permanente lidar com as redes sociais, porque é um aprendizado constante, é algo que vai se adaptando, vai inovando e a gente tem que entender esse processo de abordagem, de linguagem, de como trazer de uma maneira legítima esse engajamento, né? Às vezes até remando um pouco contra a maré dos algoritmos que privilegiam a lacração, né? E não é o meu perfil de fazer a lacração, não acho que é por aí. E as redes sociais que chegaram para ficar, evidentemente, introduzem dentro de um desenho de democracia representativa de séculos atrás, onde a gente não tinha nada disso, elementos de uma democracia direta, porque você tem ali uma participação imediata e direta do cidadão e num ritmo muito frenético que nenhuma instituição e nenhum sistema democrático que é analógico consegue responder. E as próprias transformações sociais, elas não respondem no ritmo das redes sociais. Então, a gente tem um descompasso permanente. Qual é o grande desafio que eu vejo? Não é? Primeiro, a gente fazer o espaço das redes sociais um espaço de interação, de troca. E não simplesmente um espaço de depósito daquilo do que eu quero dizer. Mas ali precisa ser também um espaço do que eu preciso e tenho
que ouvir. Precisa haver respeito, né? Entretanto, precisa haver respeito. As pessoas precisam, todos nós, de maturidade para utilizar um instrumento tão forte e que aí o jornalismo, e é muito importante porque nessas horas de dúvidas e de crises, por mais que se fale mal, ao jornalismo, digamos, eu não gosto dessa palavra, mas ao jornalismo tradicional. Jornalismo profissional. O jornalismo profissional, né? Que é o guardião das nossas boas informações, das fontes confiáveis. Para cumprir esse papel que as redes sociais não fazem, que é ouvir os dois lados, por exemplo. Que é ouvir os dois lados, que é ponderar, que é fazer uma análise responsável, né? E aí, o que a gente tem, e você falou sobre isso, nas redes sociais, é um verdadeiro tribunal. Então, a gente tem que ter também muita calma, né? As minhas redes sociais, por exemplo, eu tenho uma equipe que cuida, mas eu supervisiono até para manter o meu estilo, o meu jeito, para eu estar sabendo o que está acontecendo e orientar como acho que devo orientar. E assim, é um verdadeiro tribunal. E às vezes eu tenho que dizer, calma, porque a gente vai do céu ao inferno em apenas uma postagem. Em uma postagem, exatamente, em uma postagem. Então, a gente precisa entender o termômetro das redes sociais, mas a gente precisa entender que essas redes sociais muitas vezes nos colocam em bolhas que não refletem a realidade. Pode refletir tendência, pode refletir um segmento, mas às vezes não demonstra a pluralidade da sociedade. E a gente tem que ter um certo sangue frio. Dizer, calma, vamos acompanhar as coisas para a gente tomar as atitudes. Porque às vezes a gente entra numa crise, tem uma crise. Junta a equipe e tem que fazer isso e responder. Peraí, calma. A velocidade que está chegando necessariamente não é a velocidade que a gente tem e precisa responder. Tem que ser, às vezes, até o inverso, né? Tem que ser até o inverso. Enfim, é um desafio eterno. Agora, é um caminho sem volta e a gente vai precisar aprender cada vez mais a lidar com isso e o cidadão vai precisar entender da sua responsabilidade. Não dá para ser uma coisa que só dissemine o ódio, a fake news, o argumento raso. Não é muito difícil. Muito difícil mesmo. Você entrou na política muito jovem, né? Foi eleita vereadora do Recife em 2004, ou seja, já faz quase 20 anos da sua primeira eleição enquanto vereadora. Seu pai foi governador. Claro que quando há uma herança familiar, talvez haja uma tendência maior de se seguir o caminho da política. Mas há muitos jovens que têm muito que contribuir para a política hoje em dia e estão longe dela. O que falta para que a juventude possa estar mais próxima da política, que é tão importante para gerir a sociedade? Eu acho que é um conjunto de fatores. Primeiro, precisa-se ter a compreensão por parte desses agentes políticos e das estruturas políticas de que esse diálogo com os jovens, com os segmentos da sociedade, precisa ser feito de maneira mais leve, né? Eu costumo dizer que não tem nada mais chato do que uma estrutura partidária. É chato, é cafona, enfim, é enfadonho, né? E aí a gente precisa ter uma alternativa de diálogo que não seja uma coisa fake, mas que seja uma coisa que se aproxime e que traga uma permeabilidade maior para esses partidos, acho que e para essas estruturas. Essa é uma possibilidade, é uma opção. E depois você pode participar da política de várias outras maneiras, desde do movimento estudantil, que também é um pouquinho cafona, porque repete um pouco, né, chata, porque repete um pouco essa estrutura partidária, e você tem em relação a isso esses novos movimentos sociais a partir de 2013, que são movimentos sociais que esses sim surgiram a partir das redes, mas que precisam encontrar
uma interseção entre as redes sociais e a consequência no mundo real que essa se dá através do exercício político. Né? Quais são as consequências de eu levar as minhas reivindicações para o meu Facebook, para o meu Twitter, para o meu Instagram, para o meu YouTube, enfim, ou para o meu TikTok? Quais são as consequências disso? Eu preciso fazer esse link. Esse é o grande desafio. Eu acho que os jovens têm muito que contribuir para isso e se compreender como agentes transformadores. A política não está da porta da nossa casa para fora. A política está em nós o tempo inteiro e nós somos agentes transformadores disso. Desde a valorização do voto até esse exercício cotidiano de cidadania. A cidadania não se exercita terça e quinta ou segunda, quarta e sexta. A cidadania se exercita o tempo inteiro. Mas ela não precisa ser uma cidadania de caricatura, enfim. E esse é o grande desafio, é fazer com que o jovem se sinta transformador. Ele faz parte, né? Ele faz parte da vida política, mesmo sem querer. Deputada, muito obrigada. Pena que nosso tempo já acabou, mas foi muito bom lhe ouvir. Espero que volte outras vezes. Eu que agradeço esse espaço, é um espaço extremamente importante para esse diálogo, essa aproximação e sim, espero voltar outras vezes, tantas quantas for convidada. Muito obrigada. Obrigada, bom dia. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada também pela sua companhia. Domingo que vem a gente volta com mais uma entrevista aqui no Poder e Negócios. Bom domingo para você e até lá.